Oi, tá voando. Andressa tá aí? Tô aqui. Ângelo? Oi. Arthur? Arthur não, né? Brenda Plants? Sim. Eu. Brenda Pires? Tô aqui. Oi, Pedro. Brenda Pires aqui. Bruno? Bruno tá aí? Gente, quem puder abrir a câmera, eu agradeço, porque eu gosto mais de dar aula para vocês do que para as figurinhas dos, dos e-mails. Bruno, está aí? Parece que não. Enzo? Eu tô aqui. Gabriel Antônio tá aí? Gabriel Oliveira? Ok. Gabriel, você não tem câmera nem microfone? Eu ou Oliveira? É, o Gabriel, mas o microfone não. Tá. Gustavo? Gustavo tá aí? Não. Iago? Não. Isabela? Ok. João Vitor? Tô aqui. Júlia tá aí? Laura? Aqui. Tô Tá aí? aqui. Manuela? Não. Maria tá aqui, né? Mariana? Mariana não está. Marina? Ela tá entrando. A Mariana tá entrando? Tá, mas O quando Sodré entrar disse eu... que ele chegou, tá, prof? Ah, Arthur tá aí? Dá um oi pra mim. Oi, tô, prof. Tá. Marina tá aí? Sim, né? Eu vejo. Isso. Naomi? Naomi? Não. Pedro tá aqui. Raika? Tá aqui. Tô aqui. Sim. E Victor? Eu tô aqui. Muito bom, Victor. Gente, eu tô sentindo falta da participação de alguns, sabe? Ficam tão quietinhos, silenciosos, sem abrir o microfone, sem participar, que tá difícil. Eu gostaria que os que estão mais caladinhos, mais quietinhos, começassem a se manifestar mais em aula, tá? Participar um pouco mais, para poder melhorar nossa aprendizagem, tá bom? Para eu É porque saber que eu, vocês estão aí, que estão prestando atenção, tá? Porque tem alguns que sempre estão falando, estão ouvindo, estão respondendo, e tem alguns que não falam nem piu. Aí fica difícil de acompanhar vocês, né? De saber que vocês estão acompanhando a aula, realmente, tá bom? é, Gente, obrigada. é porque eu sou sendo calculista, daí eu fico observando a aula das sombras. Mas você participa, Tá. Pedro. Você é um dos que participa, não tenho a reclamar nesse sentido, tá? Eu sei que você está ali na aula e que está acompanhando a aula e o conteúdo. E é sempre bom quando vocês acompanham a aula, porque aí vocês têm intervenções, têm comentários, têm reflexões, tá? Eu não gosto desse tipo de aula que o professor fica só que nem um papagaio falando tudo, porque para isso vocês têm a internet, não precisam de um professor, tá? Eu gosto de fazer uma aula em que eu possa mostrar as coisas e vocês possam descobrir por vocês mesmos, analisar, e eu acompanhar, orientar essas descobertas que vocês mesmos vão fazendo, tá? Se não é uma coisa bem de enxetar, né, conhecimento, que não é a ideia é que vocês realmente compreendam, que vocês realmente entendam e que faça sentido para vocês. Senão, a gente memoriza, repete que nem papagaio e uma semana depois esquece tudo que aprendeu. Vocês percebem a diferença?
né? De uma aula que eu mesmo olho, eu mesmo descubro, eu mesmo faço conexões, eu mesmo tenho, né, sacadas do que realmente está acontecendo, do que significa, do que representa, do que estava acontecendo em volta, do porquê daquelas coisas. Quando vocês fazem essas relações a partir das próprias observações, esse conhecimento que vocês adquiriram, ninguém tira de vocês. Tá? Vocês podem passar anos, vocês podem não lembrar de tudo, mas vai ficar a essência daquela coisa, o mais importante que vocês tinham que entender. Em câmbio, se vocês somente escutam o professor falar, entra por aqui, vocês gravam para o momento da prova e daqui a pouco vocês se esquecem, tá? Então, por isso que é importante que vocês participem da aula, tá bom? Muito bem. E lembrem, por favor, os que ainda estão mandando trabalhos no meu e-mail, de colocar no Classroom, certo? Porque vai ser muito mais fácil para todos ter organizado tudo nessa sala em cada trabalho. Prof, Pode falar, Brenda. Oi, eu mandei não. meu trabalho pelo Google Classroom, mas acho que você não viu. Ainda não vi. Brenda, hoje provavelmente eu fique de tarde corrigindo e eu já te mando o retorno. Se eu não respondi, é porque eu não vi. Porque na hora que eu vejo, eu retorno, tá bom? Tranquila, Naomi, acontece. Muito bem, então, gente, nós vamos continuar. Semana passada, quem que é fogo queimado? Vocês conhecem esse e-mail? É o Gustavo. Gustavo. E mudou de e-mail de novo. Oi, Gustavo, você mudou o e-mail de novo? Gustavo, é você? Gustavo, se você não falar comigo, não vou poder te dar presença na aula. Gustavo, está saindo? Oi, tô aqui. Oi, Gustavo, você trocou de novo de e-mail? Não. Era outro? Foi sempre esse fogo queimado? Ah, não, só troquei o nome só. Tá, então, já que tu pode trocar o nome, eu te peço um favor, Gustavo, coloca o teu nome verdadeiro, tá bom? Para a professora poder saber em seguida que é você, tá bom? Senão eu tenho que ficar descobrindo. E como tem acontecido em outras turmas, que tem pessoas intrusas entrando na aula, é importante que eu reconheça quem é cada aluno, porque caso for um intruso, eu não admito na reunião. E a gente evita esse... É que, prof, às vezes eu e o Gustavo, a gente tem canal, né? E acaba que quando a gente muda o nosso nome para aula, muda o nome do canal também. Daí fica entendi. Então, por que vocês não fazem um e-mail só para aula? então. Aí não mexe nas coisas de vocês, porque eu entendo que vocês não queiram colocar o nome em outros, em outras canais, digamos. Mas é importante que vocês tenham um e-mail, na verdade seria o ideal, né? Que vocês tenham um e-mail somente para a escola, seria o mais correto. Aí vocês evitam confusão, vocês abrem esse e-mail somente para o que for escola e estudo, tá bom? Então pensem nisso, quem puder fazer, eu acho que seria bem legal, certo? Muito bem, gente. Semana passada, a tarefa foi sobre os artistas impressionistas, que nós ficamos conversando, e vocês trabalharam com referência no Degas, certo? Então, vocês tinham que fazer uma cena de qualquer tipo de dança, em qualquer suporte, com qualquer material que vocês escolhessem. Vocês conseguiram... Oi? Eu esqueci de mandar essa, prof. Eu posso mandar hoje? Pode, vocês podem mandar com atraso, só não deixem de mandar. Lembrem que eu aceito os trabalhos até aquela data do final de trimestre.
Sim, eu Então, também tenho um quadro, prof, que você pediu, que eu tava ainda terminando de pintar ele. legal, Enzo. Então, manda, tá? Tudo que é do segundo trimestre, vocês têm tempo até o final do trimestre. Claro que a recomendação é não deixar acumular trabalhos, né? Ir fazendo um por semana, que aí vocês não têm que fazer um monte de coisa junta. Até para Prof, ter uma boa qualidade. Fala, Gabriel. então, eu não tava fazendo os trabalhos porque eu tava sem o meu computador e o do meu pai também tinha dado problema, que eu tava usando, né, o do meu pai. Mas Uhum. agora ele acabou de chegar, eu tô assistindo a aula e configurando ele, né? Aí eu vou fazer as tarefas agora, eu vou voltar a botar as tarefas em dia. A cara da felicidade é o Gabriel Oshi. Coisa boa, Gabriel. Que desfrute muito do teu computador. Vai ser uma ferramenta para você poder ter autonomia total para estudar e para se divertir também. E que seja com muita arte, Gabriel. Vê ali uns programas de edição, uns Photoshop, uns Sim, sim. programas de desenho, Eu que já sempre é tenho bom. vários e eu vi uns vídeos, né, que eu já vou Então, instalar depois. aproveita para mexer, que com um computador bom você tem essa possibilidade, né? Porque tem programas de desenho digital que são muito legais, mas não é qualquer computador que aguenta, porque são programas grandes, pesados, né? Mas eu estou gostando muito de ver os trabalhos digitais que vocês estão me mandando. Acho que a quarentena é um momento ideal para quem tem interesse, claro. Por exemplo, eu sou muito ruim para o que é da área digital, tá? Eu prefiro a tinta, o lápis, mas quem tem esse gosto pelo digital, aproveitem agora em casa para fazer tudo o que vocês puderem nesse sentido, porque na escola a gente não tem essa possibilidade, ou é mais restrita, né? Certo? Então, vocês conseguiram assistir o vídeo do Degas que eu mandei? Silêncio absoluto. O que significa isso? Bom, então, pessoal, é muito importante que vocês assistam o material que eu mando pelo e-mail. Faz parte da aula, certo? Isso vai evitar que depois vocês façam pesquisas na internet que não são insights do mais sérios ou recomendados, tá bom? Sobretudo, eu vi nas recuperações que vocês pesquisaram em toda matéria, em meu resumo, em Wikipédia. Gente, não é que esses lugares tenham informações falsas, são informações verdadeiras. Mas o material que manda a professora é muito mais adequado, é muito mais correto, é escolhido por mim, com formação em artes. Então, eu escolho o que é importante para mim que vocês saibam. Então, quando vocês fazem um trabalho, já seja o trabalho semanal, ou um trabalho de pesquisa, ou um trabalho de recuperação, se ou sim tem que estar embasado no material que a professora mandou. Porque aí é que está tudo o embasamento da nossa aula também. Tudo que a gente conversa em aula está relacionado com aquele material e não com o que está na Wikipédia ou em todo o resumo, que são sites que têm uma informação muito básica, muito elemental. Vocês, comigo, estão aprofundando mais em cada conteúdo. Estão vendo isso de uma maneira mais do ponto de vista da arte mesmo, da história da arte e da arte em geral. Então, tem que assistir o que eu mando. Não é somente assistir a aula. Sempre falo, eu escolho vídeos curtos, com professores que têm uma dinâmica boa para falar, para vocês não ficarem entediados com documentários longos ou outras coisas que eu poderia estar mandando. Eu poderia estar mandando textos de livros para vocês lerem, tá? E eu estou escolhendo vídeos
legais, com informações importantes, que em 10 minutos no máximo, tem vídeos de 5 minutos, de 10 minutos, que não é porque sejam curtos que são de baixa qualidade, porque ali está o essencial, o importante. O resto é blá, 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 tá? Então, vocês escolhem, ou vocês começam a assistir os vídeos para valer, ou eu vou começar a mandar textos e perguntas sobre os textos para ver se vocês leram. Vocês entenderam isso? Oitavo ano? Tá? Sim. Então, Sim. assistam os vídeos. Pelo menos, eu sei que, por exemplo, a tarefa de hoje chega hoje. Eu vou falar sobre o conteúdo da tarefa dessa semana, que continua nos impressionistas, num outro aspecto dos impressionistas. E vocês vão ter essa aula hoje, nós vamos começar a conversar sobre isso, vamos conversar bastante do que já está no vídeo, e depois vocês vão lá e vão dedicar 5, 7 minutos a assistir esse vídeo. E na semana próxima, vocês vão poder comentar comigo o que vocês viram naquele vídeo. Algum detalhe que a gente não tenha comentado na aula, alguma coisa que vocês tenham descoberto que não foi falada. Tá? É importante ter essa troca. Não pode ser só o professor falando, combinado? Quem vai abrir a câmera para eu ver que vocês estão ali, que eu não estou falando com a nada? Eu tô falando aqui com você. Maria. Eu tô falando. Obrigada, Maria. Eu sei, Victor. Os que sempre falam, eu agradeço, e o resto eu peço. Oi, Enzo, assim é bem melhor, tá? Bem melhor para mim. Oi, professor. Para vocês também. Oi, Brenda, obrigada por abrir a câmera. Muito bem, eu gostaria que fiquem com a câmera aberta, que daí eu olho para vocês, a gente conversa, tá bom? Muito bem, gente, então hoje, continuando com os impressionistas. Lembrando que eles foram os primeiros a sair do ateliê e ir pintar direto na natureza, certo? Pintar in loco, como se diz em italiano, é um termo bastante usado para essa pintura ao ar livre. Só que eles puderam fazer isso por quê? Porque foi inventada a tinta em bisnaga. Olhem só, gente, até então, o artista, além de pintar, tinha que fabricar a sua própria tinta. Então, o ateliê do artista parecia também uma espécie de cozinha ou laboratório de química, tá? Porque não bastava ele pintar. Ele tinha que ter essa tinta, tinha que procurar os materiais para fabricar essa tinta e produzir essa tinta no ateliê. Dessa forma, era impossível que o artista saísse com todo o seu ateliê no colo para misturar as coisas que ele precisava para fazer aquela têmpera, para fazer aquela tinta que ele ia usar. Então, foi um grande avanço tecnológico, entre aspas, mas não deixa de ser uma tecnologia, a criação das tintas em bisnaga, certo? Então, com essas tintas prontas, que eles podiam fechar, eles podiam colocar na paleta e rapidamente fazer essas pinturas diretamente no espaço que eles iam trabalhar e retratar, certo? Até então, a natureza em si não era um assunto muito retratado pelos artistas, só os românticos, né, que começaram a trabalhar mais com pinturas de natureza. Vocês lembram do William Blake, dos artistas românticos que pintavam bastantes paisagens, né?
do romanticismo lá na Inglaterra, que era naquelas paisagens bem quietinhas, com cores bem escuras, certo? Das paisagens conturbadas do William Turner, também do mar, né? Só que eles faziam isso no ateliê. Então, eles iriam, olhariam as paisagens, mas para pintar, eles voltavam para o ateliê, tá? Não faziam isso na natureza. Já os impressionistas vão usar cada vez mais a natureza como assunto, não somente a natureza, também paisagens exteriores, né? Poderia ser até de uma cidade, não necessariamente natureza. Brenda, fica sentadinha, meu bem. Vai ficar com a câmera aberta, mas fica sentadinha, né? Eu quero. Ah, meu Deus do céu. Porque tá se mexendo. Fica ali prestando atenção. Eu entrei agora com o computador aqui. Ótimo! Depois que eu tinha saído, eu entrei de novo. Profissional. Agora sim. Muito bem. Então, eles usavam a natureza como um dos seus assuntos mais utilizados, e isso era também uma inovação naquela época. Muito bem, dentro desse grupo de artistas impressionistas, que eu cheguei a comentar para vocês sobre o Salão dos Rejeitados? Acho que não, né? Não. Não lembra? Muito bem, então eu vou contar para vocês o que aconteceu com esses artistas quando eles começaram a fazer essas pinturas impressionistas, que eram, né, de pinceladas muito rápidas. Eles pouco esfumavam as cores. Vou até procurar aqui umas imagens para que, enquanto eu falo, a gente possa ver. Então, se perde o naturalismo, aquela coisa esfumada, delimitada, delicada, né? E passa a ser uma pintura, assim, bem enérgica, bem gestual. Então, vocês sabem que, naquela época, tanto como agora, as galerias organizam exposições, certo? Então, tem a figura do curador, que é aquela pessoa estudosa da arte, que vai decidir que pintura, que trabalho pode entrar nessa galeria ou nessa exposição, certo? Vocês lembravam da figura do curador? Aham. Muito bem, é aquele crítico de arte, é uma pessoa que entende de arte. Se bem que a gente sabe que, assim como em todos os médios humanos, existe também a corrupção, no sentido de que, eu conheço o fulano que é amigo do curador, então eu vou ter uma vantagem na hora de entrar à exposição, né? Mas acontecem essas coisas que não são certas, né? Mas, em geral, realmente o curador deve ser uma pessoa, um grupo de pessoas estudosas da arte que tem critérios bem contundentes para decidir se isso vai caber ou não. Só um pouquinho. Alto, por favor. O volume. Então, os trabalhos geralmente se mandam anônimos, tá? Para evitar qualquer influência de algum conhecido. Brenda? Se você vai ficar se mexendo no chat, melhor ficar quietinha. Ou, tá? Porque você fica aí conversando com outros. Daí eu já tô vendo que tu não tá prestando atenção. Tá? Então, gente, nas galerias, nas exposições, o artista manda o trabalho sob um nome anônimo, para evitar esse tipo de acomodações, esse tipo de falsidades, né? De que alguém escolha porque é conhecido.
Então, teve uma exposição, naquela época, um chamado, uma exposição, e vários artistas impressionistas mandaram essas obras, mandaram obras impressionistas para participar daquilo. E foram todos rejeitados, tá? Então, o que eles fizeram? Falaram, não vão nos deixar entrar? Então, nós vamos fazer a nossa própria exposição. Então, todos os artistas impressionistas que tinham tentado ir naquela exposição, apresentar seus trabalhos naquela exposição, e tinham sido rejeitados, se juntaram e organizaram uma exposição e colocaram o nome Salão dos Rejeitados, bem descaradamente, até como uma provocação para aqueles críticos que tinham rejeitado eles. Vocês entendem? Sim. Muito bem. Então, a arte moderna tem essa questão do contestar, né? Do criar algo novo e lutar para aquilo que é novo ser aceito ou então ser respeitado. Então, você não vai me deixar, eu vou fazer de um outro jeito. E, bem ironicamente, colocaram esse título, tá bom? Muito bem, dentro desse grupo de artistas impressionistas, vocês estão vendo as imagens ali, né, do impressionismo? Sim, estamos vendo. Tá. Gente, muitas vezes, nos livros, não, mas na internet, a gente vê que eles colocam o Van Gogh como uma artista impressionista, tá? Mas, na verdade, por que vocês acham que eles colocam o Van Gogh como um artista impressionista? Por causa do jeito que ele Que ele pinta, né? Que jeito é esse, Enzo? é um jeito mais rápido. Muito tipo, bem, a pincelada... mais rápido. Exatamente, Victor. As pinceladas do Van Gogh são bem marcadas, a gente consegue ver claramente cada pincelada como foi feita nessas cores puras, bem ao estilo impressionista. Só que o Van Gogh não andava junto deles, tá? Ele até conhecia, certo? Ele conheceu o Cézanne, ele conheceu o Gauguin, que são artistas que estavam todos naquele meio. Mas o Van Gogh, ele morava lá na Holanda. E os artistas impressionistas estavam mais reunidos na França. O Van Gogh, ele viajou para a França para conhecer e se encontrar com esses artistas, mas foram curtos períodos. Então, ele não trabalhou junto, se bem ele ficava sabendo do que estava acontecendo. Não pode ser considerado um impressionista. Outros colocam ele como um expressionista, porque também tem características do expressionismo que a gente vai estudar mais à frente. Mas, assim, tem um pouco do impressionismo, tem um pouco do expressionismo, mas ele não se juntou a nenhum grupo, tá? Lembrando que os artistas naquela época, eles gostavam de se reunir e compartilhar suas inquietudes, suas pesquisas, seu trabalho com a arte. Eles não trabalhavam sozinhos no ateliê sem conversar com ninguém. É como hoje os grafiteiros, sabe? Que gostam de trabalhar junto, que gostam de fazer murais em grupo, em equipe. Eles não pintavam juntos, mas conversavam sobre as suas obras, conheciam uns as obras dos outros. Havia micuinhas também, né? Havia quem se dava muito bem, havia grandes amigos e havia concorrência, como em todas as áreas, né? Às vezes eles chegavam até se desafiar. Ai, quem pinta a cortina, o quadro mais verdadeiro, ou quem sabe? Então, tem várias anedotas nesse sentido desses artistas que estavam convivendo muito e conversando muito. Até porque na arte moderna,
os movimentos, cada um tinha o seu manifesto. O que é o manifesto? É um texto onde estão detalhadas as características, a pesquisa, o tipo de trabalho que esses artistas, nesse momento, estão querendo fazer. Tá? Então, para isso, eles tinham que conversar. Olha, vamos trabalhar com o impressionismo. O que é que nos interessa aqui? Não estamos mais presos ao retrato da realidade como ela é. Ah, eu estou interessado na luz, nisso, naquilo. Nisso, surgiu dentre os impressionistas uma escola que se chamou de Barbizon, a escola de Barbizon. Se chamou de escola porque eles trabalhavam juntos, mas não tinham um espaço físico em si. Não é que tinham um prédio que era uma escola onde eles se reuniam. Eles trabalhavam juntos, olhando as mesmas coisas. E esse grupo descobriu a gravura japonesa. Quando eles, vou até parar aqui, vou colocar aqui a gravura japonesa. Alguns deles foram numa exposição e descobriram a gravura japonesa, que é milenar, certo? E eles acharam isso fascinante. E eles pensaram, puxa, a gente está querendo fazer algo novo, fazer algo diferente, mas ainda a gente está muito preso na forma de representar comum. Olha como os japoneses, na sua gravura, já conseguiram ser mais modernos do que a própria gente. Chegaram as imagens para vocês? Para mim, Não. Não. Vamos aguardar só um pouquinho. Me avisem quando chegar, Eu tá? vou... Na apresentação, Deu, prof. Chegou? Sim. Muito bem. Então, gente, eles viram aquilo que vocês estão vendo na tela. Eles viram as gravuras japonesas. Olhando para essas imagens, que características vocês podem me dizer que O tem azul, essas né? imagens? Eles Descrevam para mim. são detalhes. Sim, tem detalhes, mas não tem muito sombreamento, tem construção de cor? não. Exatamente. Não tem. Lembram quando a prof fala, tem que construir a cor, coloque em vários tons para fazer uma pintura interessante? Tem nessas aqui muita construção de cor? Não. Ou é são cores mais puras, mais chapadas? Até porque são gravuras, né, gente? Então, a gravura não me permite a mesma coisa que me permite uma pintura. Eu vou ter cores, só que vou ter essas cores mais definidas, né? Menos construídas, mais puras, mais limpas, certo? E também os desenhos são mais simplificados, são mais esquemáticos, não existe tanto volume, tanto tratamento de luz e sombra. É uma coisa mais chapada, mais simplificada, mais sintética, certo? Então, esses artistas acharam esse trabalho das gravuras japonesas fantástico e usaram como inspiração. Eles falaram, nós queremos fazer algo semelhante a isso. Então, começaram a tentar simplificar cada vez mais, assim como faziam os japoneses naquelas gravuras. Então, gente, o artista, ele não cria do nada. Sabem quando eu digo, vão procurar imagens, vão procurar inspiração, tem que encher essa cabeça de imagens, de artistas, de referências, de paisagens, de tudo que o olho seja capaz de captar. Porque esse é o nosso material, né?
Nós vamos preencher nossa imaginação, vamos estimular a nossa imaginação com o quê? Vamos pretender sentar e do nada, numa folha branca, ter uma ideia mirabolante? Não dá, não é assim que funciona. Nós precisamos ter uma bagagem de imagens, de material, né? E aí nossa imaginação vai ser super estimulada e nós vamos conseguir criar coisas. Certo? E os artistas em todos os, quer dizer, em todos os tempos não, né? Porque a gente já estudou períodos onde havia regras mais rígidas de representação. Por exemplo, na Idade Média, ninguém podia fugir daquele padrão. Na arte do Antigo Egito, também não interessava ter inspiração. Bastava representar da maneira padrão tradicional, que era a lei, que era, né? E as coisas, e a função da arte estava cumprida. Só que na arte moderna, que já é século XX, vocês pensem que a arte moderna começou nos começos do ano 1900, então na época dos nossos avós e bisavós, começava a existir a liberdade de criação, certo? Então, aí sim, o artista vai procurar criar coisas novas e não mais fazer sempre do jeito que era mandado a fazer. Certo? Então, essa foi a inspiração desses artistas da escola de Barbizon, essas gravuras japonesas. Que também tem motivos de paisagens, tem figuras, tem cenas do cotidiano, mas tem bastantes paisagens. Esta tela aqui da onda é muito famosa. Inclusive, tem artistas que fizeram uma espécie de ficaram especialmente encantados com esse trabalho. Por uma onda, né, a gente entende até com detalhes. Vocês observem a espuma dessa onda, por exemplo, né, a água que vem do tubo e tudo mais. Ela é muito verossímil, certo? Mas não é naturalista. Foi encontrada uma forma esquemática, que são esses biquinhos que tem essa espuma, para representar a espuma dessa onda. O artista poderia ter pegado um pincel e feito um efeito, né? Só que não, na gravura, como ele tem que riscar a matriz, ele não tem a mesma liberdade que com um pincel. Então, eles acharam um esquema, um símbolo para essa espuma. E foi isso que deixou tão admirados aos artistas da escola de Barbizon. Vocês percebem? Você pode falar. explicar de novo a tarefa dessa semana? Rapidinho, Sim, sabe? Sim, a tarefa do Degas você já fez. Na verdade, a dessa semana que eu ainda não expliquei, Raika. Tá? Mas não tem da bailarina, né? Do balela, né? Essa era da aula retrasada, tá? Da semana passada. A da bailarina, inspirados no Degas, é da semana passada. Mas a eu te mandei, atividade né? Não lembro, Brenda, teria que ver. Eu acho que... Peraí, deixa eu ver. Acho que... Não, Brenda, você me mandou a 13, que é a de pintura impressionista. Talvez você me mandou e eu ainda não vi, Brenda. Tá? Eu te mandei. Se você mandou, você recebeu o meu retorno? Não. Então, eu não vi ainda. Você mandou, mas eu ainda não vi. Gente, vocês têm que lembrar que o professor não vive 24 horas no computador recebendo e-mail de vocês, né? Tem que ter uma certa paciência para esperar alguns dias para receber o retorno. Às vezes dá casualidade que vocês mandam e eu
estou corrigindo e vocês vão receber o retorno rápido. Mas, às vezes, pode demorar 3, 4, 5 dias, sem problema, tá bom? Ótimo, Brenda. Só esperar o retorno. A professora sempre, sempre manda retorno. Quando vocês mandam por e-mail, eu mando o retorno e peço para colocar no Classroom. Quando mandam no Classroom, eu mando a nota já e mando um comentário sobre o trabalho, sobre o que eu achei, tá? Então, mandem no Classroom. Então, gente, a tarefa dessa semana é realizar uma pintura ou um desenho com o material que vocês quiserem. Pode ser lápis, pode ser tinta, pode ser uma gravura no isopor, pode ser em desenho digital. Vocês escolhem o suporte e o material, tá? Escolham um que vocês gostem de trabalhar, que possam trabalhar. Vocês vão olhar para as gravuras japonesas e vocês podem ou fazer um desenho de observação ou criar algo nesse sentido, que tenha essa inspiração. Certo? Sim. Dúvidas, perguntas, Não, não tem pergunta, não. comentários? Como é que estão levando a aula, gente? Tá tudo bem? Estão dando conta? Boa. Tá. Qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer comentário, qualquer sugestão que vocês queiram fazer para as nossas aulas, eu estou sempre aberta a escutar, tá? Seja antes do conselho, no pré-conselho, seja no momento que for. Se vocês têm alguma ideia de alguma tarefa, alguma atividade, alguma técnica que vocês queiram trabalhar ou aprender, ai, prof, eu vi aqui a técnica tal, não sei, qualquer coisa que vocês gostariam de trabalhar ou alguma coisa que vocês não estejam gostando de trabalhar, tem coisa que dá para mudar, tem coisa que não, né? Porque faz parte do conteúdo. Mas só quero reforçar que eu estou sempre aberta a escutar vocês e fazer da nossa aula algo, um espaço legal que seja bom para vocês, que vocês desfrutem, que não seja somente uma obrigação, na medida do possível. Tá bom? Uhum. E o resto da turma, Brenda, Andressa, que tá tão caladinha. Naomi. Prof, já faz 5 minutos que acabou a aula. Não acaba. E 10 não acaba? Não, acabou. É. Até semana próxima. Tchau, Tudo de prof. bom. Tchau, prof. Boa semana para vocês. Tchau, prof. Até mais. Tchau. 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 Tchau.